Temos aqui 7 engrenagens, eu chamo de 7 pilares para o funcionamento do abastecimento de água. Esses 7 pilares são: a disposição é onde você tem os rios, os riachos e lagos que podem ser feito essa captação de água. E essa engrenagem começa a girar exatamente nesse ponto aqui. Um exemplo aqui na minha cidade, a captação de água é feita em uma cachoeira. Nós temos uma água semicristalina. A água aqui da minha cidade de São João Batista é uma das águas mais puras e limpas aqui da minha região, como vocês podem acompanhar aqui no vídeo. Então, nessa localização e nessa altitude de 150 metros acima do nível do mar, nós temos a captação de água, no qual ela é captada e trazida para a minha cidade por uma adutora. E essa adutora ela tem uma extensão de 9 quilômetros até a estação de tratamento. Logo depois da adutora, nós temos a estação de tratamento. A estação de tratamento aqui da minha cidade, ela fica em torno de 70 metros acima do nível do mar. Ou seja, nós temos uma captação de 150, nós temos a adutora e a estação de tratamento, tudo por gravidade. Apenas um booster, ou seja, um sistema de pressurização, que ele é acionado no verão, onde aumenta a demanda de consumo e é necessário fazer mais captação de água. Logo após a estação de tratamento, nós temos a nossa reserva, que são os reservatórios, onde ele é capaz de reservar em torno de 3.500.000 litros de água. E essa reserva de água é suficiente para suprir a necessidade aqui da minha cidade no consumo de água. Logo após a reserva de água dos reservatórios, nós temos aqui a rede de distribuição da cidade, onde ela tem em torno de 300 km de extensão, essa rede, entre as redes, os bairros e essas interligações. E por último nós temos aqui o sistema de medição, que são os hidrômetros instalados em cada residência para fazer essa contabilização do consumo diário de água. E por que é tão importante essa engrenagem estar funcionando 100% corretamente? Como uma máquina ou um carro, todas as peças devem estar no seu devido lugar. Um exemplo, se nós temos essa engrenagem que ela está com defeito, ela não está funcionando corretamente, a disposição de água, ou seja, os recursos hídricos de água, ela pode estar sofrendo por escassez nos tempos de estiagem, onde não chove muito, e esse volume de água diminui, atrapalhando a captação de água. Atrapalhando a captação, automaticamente vai chegar menos água na estação, vai diminuir minhas reservas, a distribuição vai diminuir, e quem leva prejuízo ou fica lesado pelo fato de não ter água na torneira é o cliente. Afinal de contas, nós precisamos de água diariamente para suprir as nossas necessidades de consumo. Essa engrenagem ela pode ter uma alteração por eventos naturais, como estiagem e estações que mudam, e também por ação humana. Ou seja, quando há um desmatamento, quando há muitas furações de poços, automaticamente essas nascentes ela vai diminuir o fluxo de água, ou seja, vai diminuir a disposição de água para a captação. E assim então ela pode comprometer todo esse processo, e quem acaba ficando sem água é o usuário. Nós temos a captação aqui também, que ela é muito importante, ou seja, ela não é a disposição, não é o recurso hídrico, mas é a parte física onde eu faço a captação desse recurso hídrico. E essa captação ela é muito importante pelos fatores físicos que ela precisa ter. Em alguns lugares é feito bombeamento e outros lugares somente por gravidade, que no caso aqui da minha cidade somente por gravidade. Mas o problema das captações é o assoreamento, ou seja, em épocas de chuva, toda a sedimentação que há no leito do rio ou dos riachos, eles acabam sendo barrados aqui na captação e ela acaba assoreando. Ou seja, eu preciso fazer um trabalho de prevenção e antecipação nas épocas de poucas chuvas, desassoreando essa barragem para que no verão, onde as chuvas torrenciais são mais frequentes e movem esse sedimento do leito dos rios, e essa matéria orgânica ela fica toda depositada, atrapalhando a captação. Ou seja, isso pode haver um entupimento aqui na adutora, até mesmo comprometer o sistema de bombeamento de sucção, no caso onde é feito essa captação através do bombeamento. Se essa engrenagem aqui não funcionar corretamente, todo o resto desse sistema aqui, da adutora, estação, reserva, distribuição e medição, ele fica comprometido. E mais uma vez, é o cliente, o usuário final, que vai acabar ficando sem água.
entre a captação e a estação se chama adutora. Então é a parte logística da água, para mim trazer essa água até a estação de tratamento. A adutora é uma rede de água onde ela tem uma carga muito grande. Aqui tem uma pressão gigantesca. Você já ouviu em algum noticiário de alguma adutora que rompeu e fez um estrago na rua, derrubou casa? Aqui na minha cidade já aconteceu de romper a adutora, encharcar uma casa. Então é necessário o cuidado com a saúde dessa tubulação. Ela precisa estar corretamente dimensionada, ancorada, para que não aconteça eventuais casos de rompimento. Então já aconteceu inúmeros casos, principalmente aqui na minha cidade, época de chuva, quando acontece chuvas frequentes, como ano passado, dia 1º de dezembro, onde deu a maior enchente aqui da minha cidade, São João Batista, essa adutora aqui rompeu e a cidade ficou, se eu não me engano, 2 dias sem água. Isso aconteceu em 2008, aconteceu em 2011, isso aqui na minha cidade. Imagina a frequência como isso acontece no Brasil todo. Então são eventos que muitas vezes fogem do controle humano e das previsões da companhia de abastecimento de água e da sua cidade. E logo mais nós temos essa engrenagem, que é a engrenagem muito importante, aonde nós fizemos o tratamento dessa água, deixamos essa água aqui, ela apta para o consumo humano. Ela já é uma água potável, porque aqui nós estamos falando do sistema de água doce, porém aqui ela é desinfectada e filtrada para que fique livre de infecção, aonde a população pode consumir essa água sem problema algum. Mas aqui é um ponto crucial também, porque em dias de chuvas torrenciais, mesmo tendo a disposição de água, a captação funcionando corretamente, nós temos a adutora funcionando, se essa água chegar aqui barrenta, realmente ela dificulta o tratamento de água, principalmente na oscilação da turbidez da água. E o que jamais pode acontecer é essa água não ser filtrada, passar para a próxima engrenagem, que é a reserva. Então muitas vezes essa água ela é descartada aqui na estação de tratamento, aonde diminui o nosso volume de reserva de água, automaticamente diminui a distribuição e acaba chegando água aqui nas residências de forma precária. Logo mais nós temos essa engrenagem aqui, que são os reservatórios, aonde essa água, após ser tratada, ela vai ser reservada aqui, garantindo uma distribuição de qualidade e chegando na sua casa e água com pressão e com qualidade. Agora veja bem, se eu não tiver uma estação eficiente, não tiver uma adutora, uma captação e disposição de água à vontade, de nada adianta eu ter reservatório de água se essa água não passa por essas engrenagens e chega ao ponto aqui de eu poder reservar essa água aqui para então poder distribuir essa água para a cidade. É muito comum acontecer o sistema todo estar funcionando e eu também não ter uma reserva adequada, ou seja, à noite, onde os períodos de consumo são baixos, é o momento ideal que eu tenho para mim reservar essa água para que durante o dia a população possa usar essa água e a minha reserva dê conta dessa demanda de consumo. Tá ficando claro para você toda essa dinâmica, essa analogia que eu trouxe aqui para você? Então, antes que você se esqueça, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo. Então vamos lá, logo após a reserva nós temos a rede de distribuição. E esse aqui é um problema nas cidades. Por quê? Por conta das escavações que ocorre com frequência. Muitas vezes essa rede ela está sucateada, ela está muito antiga. Em lugares de galeria, em lugares de difícil acesso, ocorre vazamento e muitas vezes ocorre um vazamento oculto aqui, e isso fica anos para identificar onde está esse problema. Aqui eu tendo um sistema de macromedição e hidrometria, eu tenho 100% de controle da água que está chegando e aonde essa água está sendo perdida, porque aqui nesse sistema entre a reserva e a entrega da água tratada até o consumidor final, existe uma fuga, existe uma perda de água muito grande. Em algumas cidades chega a 30%. É muito desperdício de água. E quem acaba pagando esse desperdício é o consumidor final, porque afinal de contas ele já paga por toda essa engrenagem para funcionar corretamente. Em alguns casos, alguns setores, alguns bairros, acaba diminuindo a pressão de água na torneira, chegando às residências por causa dessa fuga de água que existe na rede de distribuição. E por último, nós temos essa engrenagem que é a medição, ou seja, é a contabilização, é a cobrança no qual a companhia faz para o consumidor final. Sem fazer uma medição justa e precisa,
todo o nosso sistema fica comprometido. Por quê? Porque para tocar toda essa máquina, todas essas engrenagens, as companhias precisam de recurso. E esse recurso vem daqui, vem da cobrança, no qual você paga a sua taxa, você paga a sua tarifa, você paga o ar também para a companhia, por causa dessa falha entre a reserva e a distribuição, e justamente o ar acaba entrando no sistema de distribuição de água através da distribuição, ou seja, são os rompimentos, são os vazamentos que ocorrem, a falta de água. Quando o reservatório baixa, ele esvazia, automaticamente vai entrar ar e vai acabar saindo aqui na medição. Eu sou a favor de uma cobrança justa e honesta, mas também sou a favor de uma entrega de qualidade para o consumidor final, onde o cliente pague essa água com qualidade, isenta de ar na tubulação. Volto a enfatizar, as companhias, elas não fazem uma medição correta, precisa, porque elas não investem nesse setor. Um exemplo, aqui na minha cidade tem alguns hidrômetros que têm 15 anos de utilização e esses hidrômetros eles perdem a eficiência. Aonde, como eu já mostrei aqui no canal, o cliente tem um vazamento interno, essa água está indo fora, há um desperdício e por conta da medição que é imprecisa e é ineficiente, ocorre um desperdício e essa fuga de água. E no final das contas, quem acaba perdendo é o consumidor final. Porque para manter um abastecimento de água com qualidade, a companhia precisa fazer uma cobrança justa. E quando eu falo injusto, não é sacanear, não é tirar dinheiro do bolso do cliente. É entregar água com qualidade, 24 horas, manter o sistema todo saudável, autogerenciável, dando atenção para cada engrenagem dessas aqui que compõe o sistema de abastecimento de água. Essa é a minha visão. Qual é a sua visão? O que você tem a dizer sobre esse assunto que eu levantei aqui no canal? Se as companhias prestarem atenção, fazer uma gestão adequada em cima desses 7 pilares aqui, com certeza o índice de falta de água nas cidades aqui no Brasil vai baixar drasticamente. Mas infelizmente o que acontece? Como as companhias de abastecimento são administradas e geridas por políticos, muitos deles estão mal intencionados, acabam tirando recurso daqui para investir em calçamento, asfalto e outras obras que não estão inseridas nesse ecossistema de abastecimento de água tratada. E é triste dizer isso, mas os culpados por toda essa história somos eu e você, porque na época da eleição a gente escuta conversinha fiada de político, somos levados pela emoção da política e assuntos como esses que deveriam ser debatidos nas eleições não são levantados nem por políticos e nem eleitores. Então depois desse vídeo aqui você sabe exatamente como funciona todo esse ecossistema, essa engrenagem, esse motor aqui, desde a disposição dos recursos hídricos até a medição, ou seja, a entrega de água aí na sua residência. Eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo, objetivo. Isso aqui é assunto para uma semana, para um mês, que dá para falar sem parar, porém no vídeo aqui eu precisei abordar de forma mais rápida para esse vídeo não ficar muito extenso. Se você ficou até o final do vídeo, não deixe de compartilhar, se inscrever aqui no canal, deixar o teu comentário, deixa aquele like para incentivar o canal. O meu desejo é que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.